lembrem, vocês botam aqui, às vezes eu esqueço, me lembrem. Efésios capítulo 4. No domingo, nós começamos uma mensagem, a respeito das aflições. E Jesus, quando ele alerta, no mundo tereis aflições, são diversas aflições. É a traição, é a injustiça, é a decepção, é a frustração por algo que a gente tentou e que não deu certo, a traição, tantas coisas. São as noites escuras, sombrias, a solidão, os ventos contrários, os vales, que os vales simbolizam as lutas, e a gente enfrenta lutas diárias, e às vezes a luta interior, que eu considero ela ainda mais difícil. Algumas lutas são exteriores, são fora, mas outras são interiores. E eu acho muito interessante que essas aflições, elas atingem lá fora e atingem o povo de Deus. As aflições dessa vida, se a gente não tomar cuidado, elas acabam criando uma raiz de amargura no nosso coração, porque elas geram amargura, as aflições dessa vida geram a amargura. E se a gente não tomar cuidado, ela cria uma raiz, ou seja, invisível, ninguém vê, lá no fundo, lá no íntimo. A raiz, irmãos, ela fica no interior, ela fica no profundo. As pessoas não veem, mas se alimentada, aí ela cresce, nos prejudicam e prejudicam as pessoas que convivem, que estão perto da gente. Uma coisa interessante é que eu não sabia, mas um grande pregador do século XIX, quem aqui tem o hábito de estudar um pouco mais, pegar livro, pegar artigos, você no mínimo já deve ter escutado o nome dele, que é Charles Spurgeon. Ele lutou com a depressão, e eu não sabia disso, porque eu estou falando de um grande pregador do século XIX, que se você for estudar e pegar alguns livros dele, você se edifica. Ele se destacou, no ministério dele, mas ele lutou com a depressão. Ele viveu um ministério de fé, dúvida, esperança, medo, angústias, e o importante é que ele deixou um legado. Eu volto a dizer, se você for pegar alguns livros dele, você se edifica. Deixa eu ver aqui, quantos já ouviram falar em Charles Spurgeon? Interessante que eu até me assusto, poucas pessoas, Efésios capítulo 4, porque assim, as aflições, elas geram amargura. A gente tem aflições diárias, as lutas diárias. São lutas, as pessoas com quem a gente convive, a dificuldade de conviver com elas, às vezes o coração endurecido, às vezes o orgulho, às vezes a soberba, mas às vezes somos nós mesmos, A Bíblia diz que todos pecaram, e aquele que diz que não tem pecado, ele faz de Cristo mentiroso. Todos pecaram, todos. E essas aflições, que às vezes exteriores e às vezes interior, nós mesmos, os nossos pecados, os nossos erros, às vezes a gente tenta alguma coisa que não dá certo, aquilo gera uma frustração, às vezes uma decepção, gera uma raiz, gera uma amargura, e a gente vive sujeito à amargura, irmão. Sempre estamos sujeitos à amargura. E em Efésios diz assim, olha, deixa eu pegar a partir do versículo 30 e 31. Perdão, deixa eu pegar 25, a partir do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um. Deixa eu ir pegar mais versículos. 22.
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, se desfazer do velho homem, no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Novo homem criado segundo, dá uma pausa, deixa eu comentar só isso aqui rapidinho. Segundo Deus, quando fala segundo Deus, é a semelhança de Deus. Segundo Deus significa parecido com Deus. Vos revistais, a nova criatura, o novo homem parecido com Deus, e o homem parecido, a semelhança, segundo Deus, é o homem que manifesta os frutos do Espírito Santo. Esse é o homem parecido com Deus, que o apóstolo Paulo está falando aqui. No versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Dá uma pausa, só comentar isso daqui. Porque a convivência, ela precisa de sinceridade e verdade. Para nós convivermos em grupo, independente do grupo, na escola, no trabalho, na igreja, e para conviver em casa, para ter uma convivência verdadeira, saudável, é preciso haver sinceridade e verdade, sem mentira. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Existem tantas formas, irmãos, de dar lugar para o diabo. Existem tantas formas de se dar legalidade para o diabo. O nosso coração, sujeito a tantas emoções e tantos sentimentos, podem dar legalidade ao diabo. E uma das formas de você dar legalidade ao diabo é exatamente a amargura. Se você alimenta, você dá legalidade para o diabo entrar, destruir tua família, destruir teu casamento, destruir tua vida financeira. A gente pode pegar, e são várias formas de dar lugar para o diabo, dar legalidade para o diabo. Vamos pegar a história, algumas pessoas que lutaram contra a amargura. Uns conseguiram vencer. Se eles, como homens de Deus, lutaram com a amargura, venceram a amargura, mas tiveram a amargura, sofreram com a amargura, por que não eu e você? Não temos, somos realmente tão santos que não ficamos amargurados, somos tão perfeitos que não ficamos amargurados. Em Lamentações capítulo 3, você não vai lá, estou citando alguns exemplos. Lamentações capítulo 3, o apóstolo Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala que ele teve em grande amargura. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos o versículo como referência. Versículo 15, mas não é só o 15 não, tá? Tem outros versículos, só se você quiser marcar, tá? Mas ele fala que ele esteve em grande amargura. A gente pega exemplos de alguém, de pessoas que não resistiram à amargura e que caíram. Mas essas pessoas, irmãos, elas não tinham comunhão com Deus. A gente precisa ser diferente das pessoas que não têm comunhão com Deus, porque as pessoas que não têm comunhão com Deus, elas são dominadas pela amargura. A gente encontra isso em Romanos capítulo 1, pessoas que não têm comunhão com Deus e que agem segundo o mundo e realmente não resistem à amargura. Exemplo, devido ao que aconteceu com Nabal, ele foi tomado de amargura, o coração dele teve um ataque, ele teve 10 dias que Deus deu para ele, onde ele poderia, do susto, daquilo que aconteceu, ele poderia ter um sincero arrependimento. Esse sincero arrependimento tem que gerar o perdão, irmãos, não só para o próximo, mas para a gente também. A gente tem muita dificuldade de se perdoar, sabia? Vou te dar um exemplo. A gente tem tanta dificuldade de se perdoar que às vezes a gente deixa de entender
a grandeza e a plenitude do amor de Deus. Sabe o que a gente faz quando a gente erra, quando a gente peca? A gente vai até Deus, arrependidos, de coração quebrantado, e diz: Deus, me perdoa. Sabe o que a gente faz? Depois a gente volta de novo: Deus, me perdoa. Depois a gente volta de novo, como se o amor de Deus não fosse tão pleno, fiel e justo para nos perdoar. Quantas vezes? Eu estou falando porque eu já fiz muito isso. Muito. Pedi perdão, voltei lá: meu Deus, me perdoa. Depois, Deus não é como nós, Deus não é parecido conosco, Ele é perfeito, Ele perdoa e esquece. Mas a gente tem dificuldade de se perdoar. Se Nabal tivesse usado o tempo que depois do acontecido, que foi quando Davi ia a caminho da casa de Nabal para exterminar toda a casa dele, para fazer uma chacina, um derramamento, grande derramamento de sangue, os 10 dias, se ele tivesse arrependido e tivesse feito aquilo que é muito difícil, né? Para um homem que a vida toda foi orgulhoso, foi soberbo, descer no orgulho e em busca de Davi, procurar Davi, pedir perdão, é muito difícil. O que aconteceu? Dentro de 10 dias ele morreu. Uma outra pessoa que, por causa da amargura, sabe, irmãos, eu sei que para ela não foi fácil. Eu sei que para ela não foi fácil. Essa pessoa que eu vou citar, personagem bíblico que eu vou citar o exemplo dela agora, eu sei que para ela não foi fácil. Eu não queria estar no lugar dela. Nenhum de nós aqui queríamos estar no lugar dela, não. Mas, independente do que a gente passe, a gente nunca pode se vitimizar, ficar dando uma de coitadinhos, a comiseração, a autopiedade. Essas coisas são uma desgraça, ela destrói a vida da gente. A comiseração, a autopiedade, dando uma de coitadinha, não pode. Eu sei que para ela não foi fácil, mas independente do que aconteça, a gente não pode ter essa autocomiseração, essa autopiedade. E hoje a gente pode, mais do que no passado, a gente pode vencer a amargura. Mais do que no passado, a gente pode vencer a amargura. Sabe como é que a gente vence a amargura? Provérbios 14:31 diz que os amargurados, sabe o que eles devem fazer? Alguém lembra? Os amargurados devem fazer algo para poder esquecer a sua amargura. Beber. Que os miseráveis e os amargurados bebam para esquecer o quanto eles são miseráveis. Mas nós que somos de Deus, ao invés da bebida, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Amém? Então essa pessoa, eu sei que para ela não foi fácil. Até porque, irmãos, olha só que vida, né? Olha só que vida. Ela é muito nova, muito jovem, cheia de planos e cheia de sonhos. Então a vida dela começa, a vida sentimental, a vida como uma pessoa, como uma mulher, se tornando uma mulher, começa da melhor maneira possível. Mas aí ela fica como um joguete entre o pai e o marido. Ela fica ali entre a briga de um e de outro. Ela casou com quem ela ama, mas ela foi usada por Deus para salvar o servo de Deus. Quando ela livra Davi do seu pai, que o sogro de Davi queria matar ele, ela livra Davi e lá vê Davi saindo. Só que o seu pai dá ela para um outro homem. Ela é dada como esposa para um outro homem. Provavelmente, talvez já depois de alguns anos, já se acostumando com aquele marido, embora não era o homem que ela sonhou, não era o homem que ela amava, porque isso é bíblico, tá? Está muito claro, a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia deixa muito claro que ela, agora ele parou, né? Mas embaixo ele acha de parar. A Bíblia deixa muito claro que ela amava o seu marido. Ela amava o seu marido. Mas
passa um tempo com o outro homem, talvez quando ela já estivesse se acostumando com esse outro homem, é muita falta de temor, é muito desrespeito. Quando ela já estivesse se acostumando com esse outro homem, aí ela é arrancada novamente desse outro homem, ela vê esse homem aos prantos, chorando por ela. Irmãos, ela sai, foi uma cena provavelmente muito triste, ela sai levada, ela não vai com as suas próprias pernas, como quem não se governa, como quem não se manda, ela não tem domínio sobre a sua própria vida, então ela é levada, e com isso o marido dela vai acompanhando aos prantos, ao choro, e ela vê isso, até que ele é mandado embora. Agora ela, que já não é mais a única esposa, apesar de pesar sobre ela a responsabilidade, não, mas uma expectativa de ser a mãe do rei, do futuro rei, porque toda rainha, quando se casava, pesava sobre a rainha uma expectativa que ela se tornasse a mãe do futuro rei. Já é uma vergonha não ser mãe, já é uma vergonha para aquela época não se tornar uma mãe, quanto mais uma rainha que poderia se tornar mãe do rei. A vergonha era dupla, era muito maior a vergonha. Agora ela tem que suportar, tem que ver o marido dela ser de outras mulheres. Em toda a Bíblia você vai ver isso, mas você não vai ver que houve harmonia nos lares. Nenhuma mulher, nenhum homem gostou, nenhuma mulher gostou de dividir o seu marido. Sara não gostou de dividir Abraão com Agar. Ana não gostou de dividir o seu marido com Penina. Assim, Raquel não gostou, nenhuma mulher gostou de dividir o seu marido. E agora ela também tem que dividir o seu marido. E juntando tudo isso, não tem como uma pessoa não ter amargura. A Bíblia fala que ela foi do amor ao repúdio. E o repúdio, ele vem através de uma amargura. Quem se amargura por causa de palavras, a mulher, quando ela fica com o coração amargurado de uma palavra que ela ouviu do marido, que ela acredita que ela não merecia ouvir aquelas palavras, aquilo nasce no coração dela uma amargura. Se ela não cuidar, aquilo dali vai gerar um repúdio. Ela vai perder o prazer, a alegria da companhia do marido. Nós que somos de Deus, essas pessoas que eu estou falando, Mical, repreendida por Deus, a ponto de ela não entender e desprezar a verdadeira adoração, Nabal. Ultimamente está difícil, né? Essas pessoas que eu estou falando, elas sofreram uma grande derrota por causa da amargura. Eu e você, irmãos, estamos sujeitos à amargura da decepção com o amigo, a amargura da frustração. São coisas em que a gente coloca o coração, coloca a expectativa, a gente pensa, vai dar certo. Quando a gente vê tudo foi por água abaixo, tem amargura, é o luto, é a perda, é a quebra de uma aliança na amizade, principalmente no relacionamento do casamento. Essas pessoas sofreram derrota. Agora vamos tomar cuidado, porque tem muito crente sendo derrotado. Talvez eu dê continuidade a essa mensagem outro dia. Deixa eu fechar a mensagem bem aqui. Tem muito crente sendo derrotado. Tem muito crente sendo derrotado no casamento. Tem muito crente sendo derrotado na vida financeira. Tem muito crente sendo derrotado em todas as áreas da vida. Você sabe por quê? Porque a amargura que você alimenta lá na tua casa impede você de se encher de Deus em casa.
Você pode levantar as mãos, você pode orar, você pode clamar, você pode fazer o que for, buscar a presença de Deus, dobrar o joelho, pode até vir para o altar, dobrar o joelho e chorar. Mas o fato de você alimentar, de você trazer uma amargura lá da tua casa, pelas palavras que você ouviu do teu filho, pelas palavras que você ouviu do teu irmão, pelas palavras que você ouviu da tua esposa, por algo que aconteceu lá no passado, essa amargura priva a pessoa da graça de Deus, impede a pessoa de receber a graça de Deus, impede a pessoa de se encher de Deus. Com isso, separado de Deus, quem pode ter alguma coisa? Separado de Deus, quem pode vencer na vida? Derrota. Com o tempo, ela vai perceber o resultado dessa amargura. Com o tempo, o casamento vai sendo destruído, vai esfriando. Com o tempo, a vida financeira vai tendo queda, falência. Por quê? Porque as caminhadas, as vidas dela até a igreja está sendo em vão, porque as orações dela estão sendo em vão, porque a amargura no coração dela impede ela de se encher da presença de Deus. Primeira coisa, irmãos, não alimentar, mudar o pensamento, perdoar, não importa o que aconteça, perdoar, mudar, tirar aquilo, arrancar, rejeitar do coração, rejeitar a decepção, a frustração, a traição, rejeitar a amargura do coração e pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa, se for o caso, pedir, porque Jesus manda se reconciliar, ordem de Jesus Cristo, se reconciliar, pedir perdão, pede perdão para Deus, aí se enche do Espírito Santo, é um remédio. Se você não quiser ser uma pessoa que vem na igreja, mas futuramente acabar vendo, tem muita gente que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando para você, tem muita gente frequentando a igreja, mas o casamento está uma derrota, a vida financeira está uma derrota, mas a família está perdendo as batalhas para o diabo lá fora. O diabo está encontrando legalidade quando a amargura está no coração. Isso acontece comigo, acontece com você. Então vamos lutar diariamente, rejeitar no coração a amargura e se encher do Espírito de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer